Oi, pessoal. Nesse vídeo a gente vai estudar o que a gente chama de sinal da função de primeiro grau. O que é isso, né? Isso, na verdade, é para determinar qual parte da função é positiva e qual parte da função é negativa. Então, tá. Vamos considerar A positivo. Se A é positivo e a gente quer saber se a função é positiva ou negativa, ou seja, se f de x é maior que zero, o que a gente tem? Bom, a gente tem então que ax mais b é maior que zero, o que nos dá que ax é maior do que menos b, e daqui a gente tem que x é maior do que menos b sobre a. Mas a gente também tem o caso em que f de x pode ser negativo, ou seja, a gente tem que ax mais b é menor do que zero. Então, o que quer dizer isso? Que ax é menor do que menos b, que quer dizer que x é menor do que menos b sobre a. Como A é positivo, fica dessa forma mesmo. Primeira coisa, o que quer dizer essas duas setinhas, né? É se somente se. Se isso daqui acontece, isso daqui também acontece, e a mesma coisa vale a volta. Se isso aqui acontece, é a mesma coisa que falar que isso acontece. Não vem ao caso, não tem. Isso daqui é mais uma notação mesmo para ficar mais fácil. É como se fosse assim, ó. Se isso acontece, então isso. Mas se isso acontece, então isso daqui também acontece. É isso que quer dizer essas duas setinhas para os dois lados. Mas olha só, gente, se a gente for desenhar isso daqui, a gente pode pensar numa reta. Se o A é positivo, quer dizer que a função é crescente, ou seja, a gente tem isso daqui. E a gente sabe que esse ponto aqui que intersecta no eixo x é exatamente o menos b sobre a. Essa parte aqui é maior do que zero, ou seja, está acima do eixo x. Graficamente, a gente consegue ver que essa parte aqui é maior do que zero. Bom, e aí a gente pode pensar que a gente fez esse estudo aqui para quê, então? Bom, f de x é maior que zero quando? Quando x é maior do que menos b sobre a. Mas quando que x é maior que menos b sobre a? Na reta, a gente tem que ela é crescente, né? Ela sempre vai para a direita crescendo. Então, maior do que menos b sobre a é essa parte. Então, nessa parte aqui, a função é positiva. É exatamente isso que ela está nos dizendo, que essa parte aqui é positiva. E aí, esse lado de cá, a função está decrescendo, mais para a esquerda decresce. Então, essa parte, a função é negativa. Ou seja, aqui a gente põe um menuzinho. Então, é isso. O sinal da função é isso. É olhar para quais valores que ela vai ser maior do que zero e olhar para quais valores ela vai ser menor do que zero. E aí, a gente sempre precisa saber a raiz, ou o zero da função, né? Mas repara que a gente analisou aqui, no fim das contas, era se a função era crescente ou decrescente. Como ela é crescente, a função fica dessa forma. Vamos ver o caso agora que ela é decrescente, ou seja, que o a é menor que zero. Então, vamos analisar o caso f de x maior do que zero. O que a gente tem? A gente tem que ax mais b é maior do que zero, mas isso daqui é a mesma coisa de nos dizer que ax maior do que menos b, só que agora a gente tem que a é negativo, então quer dizer que x é menor do que menos b sobre a. Por que a gente trocou de sinal? Esse sinal aqui, no caso, exatamente por isso, porque a é negativo. Mas então, como a é negativo, o que a gente tem que fazer é inverter o sinal. Vocês já estudaram inequação e aí a gente está usando inequação aqui. Mais para frente a gente vai ver um pouco mais detalhado a inequação de novo. Mas lembrem-se, se aqui eu estou trocando o sinal, se A é negativo, eu estou trocando o sinal aqui, por isso que vai mudar aqui. Então, como A é negativo, como A é menor do que zero, eu troco o sinal. Lembrando lá de inequação que vocês já estudaram. Então, a gente tem esse caso. E se f de x é menor do que zero, então f de x é menor do que zero. Se somente se, então ax mais b é menor do que zero, mas isso daqui é o mesmo que dizer que ax é menor do que menos b, mas isso daqui é a mesma coisa de dizer que x é maior do que menos b sobre a.
Tá, e graficamente, como que a gente vai analisar? Da mesma forma. E repara de novo, aqui como A é negativo, eu troquei o sinal da inequação. Então, a gente pode colocar aqui, o A é negativo, a função é decrescente. Então, a gente sabe que ela já é dessa forma. Se ela é decrescente e aqui é como se fosse o eixo x, aqui é menos b sobre a, exatamente a raiz. Agora, repara que antes de menos b sobre a, que é essa parte aqui, né? A função é o quê? Positiva. E é exatamente isso que a gente está vendo aqui. Pense no próprio gráfico mesmo. Essa parte aqui, a parte de cima, é positiva. E agora, depois, quando o x for maior do que menos b sobre a, ou seja, começar a crescer o x aqui, a gente tem que f de x é negativo. Então, aqui deu negativo. É só isso. Vamos fazer uns exemplos para entender melhor o que a gente está fazendo. O primeiro exemplo, ele pede para fazer o estudo sinal dessa função f de x igual a 4x mais 1. Primeira coisa que a gente tem que fazer é achar a raiz, né? Que a gente está estudando a função, então a gente precisa do zero da função, ou a raiz da função. Como que a gente acha a raiz da função? Pega a função 4x mais 1 e igual a zero. Então, a gente tem que 4x é igual a menos 1, então x é menos 1 sobre 4. Então, essa é a raiz nossa. Agora, a gente tem que estudar o sinal da função. Bom, primeiro a gente tem que o a vale 4. O a da função ax mais b vale 4. Se vale 4, vamos analisar a função aqui, então. Então, a gente tem aqui, a gente tem que ela é crescente, então o gráfico é assim. A gente acabou de olhar que aqui vale exatamente menos 1 sobre 4. Então, para cá ela é positiva e para cá é negativa. O que a gente pode escrever, então, é que se x é maior do que menos 1 sobre 4, então a função f de x é positiva. Agora, se x é menor do que menos 1 sobre 4, então a função f de x é negativa, que é essa parte aqui. Menor do que 1 sobre 4, ela é negativa. Próximo caso é f de x igual a menos 3x mais 3. Vamos lá, mesma coisa. A gente quer achar a raiz primeiro, então menos 3x mais 3 é igual a zero, quer dizer então que menos 3x é igual a menos 3, então x é igual a 1. Se x é igual a 1, a gente pode desenhar a função aqui, em que o ponto que vai encontrar aqui vai ser 1. Ainda a gente tem que olhar o sinal de A. Bom, A é igual a menos 3, ou seja, a é menor do que zero. Se A é menor que zero, a gente tem que a função é decrescente. Então, a gente passa aqui. A gente sabe, então, que essa parte aqui é positiva e essa parte é negativa. Analisando, então a gente tem que, se x é menor do que 1, então f de x é maior do que zero. Agora, se x é maior do que 1, então, f de x é, bom, maior do que 1 é para cá, para a direita, maior que 1 ela é negativa, então f de x é menor do que zero. Então, é só isso o estudo dessa função aqui. Próxima questão que a gente tem é ao contrário, agora ele dá o gráfico e pede a gente para fazer o estudo da função. Bom, pensem assim, no fim das contas eu já tenho tudo, porque eu já tenho se ela é crescente ou decrescente só de olhar ela aqui. A gente tem que a função está aqui, ela é dessa forma, então ela é crescente. A gente tem esse ponto aqui, que é exatamente a raiz da função, então é 1,5 que é a raiz. Para cá ela é positiva e para cá ela é negativa, ou seja, depois da raiz, se x é maior do que 1,5, ou seja, essa parte, f de x é maior do que zero. Se x é menor do que 1,5, f de x é menor do que zero. Essa parte aqui. Próxima, a gente tem a mesma coisa, só que agora a nossa raiz.
é 4 e nossa função é decrescente, já que está para esse lado aqui. Então, a gente tem o nosso gráfico assim, se a gente for desenhar. E aí, aqui a gente vai ter a raiz valendo 4. Para cá, ela é positiva, ou seja, quando x é menor do que 4, a função é positiva. E quando f de x é menor do que 4, a função é negativa. Reparem, gente, que é bem fácil enxergar isso graficamente, né? Porque o y é exatamente esse f de x, né? Se a gente está olhando acima do eixo x, essa parte aqui é toda positiva, por isso que f de x é positivo. E a partir dessa parte de baixo já está no quarto quadrante, ou seja, já é negativo, por isso que aqui é negativo. Próximo caso, agora passa pelo zero, mas é da mesma forma. A gente tem a função, aí a gente tem que o gráfico é dessa forma, ou seja, é decrescente. Então, antes aqui é positivo e aqui é negativo. Nossa raiz é o zero. Próximo, vamos fazer da mesma forma. A gente tem, então, o gráfico aqui. Aí a função ela é dessa forma, em que ali é exatamente o menos 3, a raiz é menos 3. Então, antes de menos 3, menor do que menos 3, a função é negativa, e maior do que menos 3, ela é positiva. E o próximo a gente tem que é da mesma forma. A gente pode fazer o gráfico aqui. Agora, a raiz, de novo, é o zero, só que o gráfico é crescente, então para cá é positivo e para cá é negativo. Reparem, gente, que eu estou fazendo isso, mas é exatamente o que a gente fez lá no início quando a gente fez aquelas contas. É a mesma coisa desses casos aqui. A gente só fez ali para casos específicos. O que eu quero mostrar para vocês é que vocês não precisam gravar isso daqui. Isso daqui, toda vez que vocês tiverem uma função, vocês podem analisar a função separadamente. Então, aqui você tem essa função, aqui você tem essa outra função. Mas reparem que o que a gente acabou de fazer é exatamente isso daqui. Vocês não precisam, toda vez que vocês forem estudar isso, vocês ficarem desenhando. Não, não precisa, porque vai ser sempre assim. Só que ao invés de gravar, é muito mais fácil vocês desenharem e olhar. Ah, quando ela é positiva, quando ela é crescente, a gente sabe que ela é assim. Quando ela é assim, então antes da raiz vai ser negativo e depois vai ser positivo. É só isso que a gente fez. Por esse vídeo é isso. Até mais.